Olá, vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, Júlia. Ó, Juliano, quanto tempo? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Vocês estão me escutando? Já vou te aceitar, Sueli, só um momentinho. Pessoal, só me avisem se vocês estão escutando. Estão escutando direitinho. Oi, Júlia. Oi, Camille. Pessoal, enquanto a Sueli não entra, quem tá entrando, por favor, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para outras pessoas virem assistir, tá? Outras mães, pais, avós, tias, todo mundo que está envolvido em amamentação, introdução alimentar, pode estar assistindo e aproveitando essa live, tá bem? Obrigada, Juliana. Então, hoje na live a gente vai conversar um pouco sobre amamentação e introdução alimentar. Então, eu quis convidar uma mamãe para conversar sobre esse assunto, sobre essa temática, porque a ideia é que a gente comece a desconstruir um pouco essa ideia de maternidade perfeita, de que a amamentação é perfeita, e a gente comece a trazer isso mais para a prática, mais para o que se vive atualmente, né? Então, hoje vai conversar com a gente a Suelen, ela é arquiteta, ela é mamãe da Ana Lu e vai trocar essas ideias com a gente. Vamos aguardar. Vamos entrando. Oi! Tudo Seja bem? bem-vinda! Obrigada. Estou te escutando bem. Você está me escutando também? Tô escutando bem. Bem-vinda! Estava comentando Obrigada. aqui com o pessoal que a ideia da nossa live hoje é a gente conversar sobre a amamentação, sobre a introdução alimentar, de uma forma desconstruída e não da forma perfeita como Sim, todo mundo imagina que vai ser, que a amamentação vai ser um mar de rosas, que a isso aí. introdução alimentar, que a introdução alimentar desde a primeira frutinha a criança já vai comer tudo, às vezes vai, Não. mas às vezes também não vai. Então a ideia é a gente um pouco ir desconstruindo isso, né? E Isso como eu aí. venho acompanhando desde a amamentação, te mostrando esse processo, tá, Ana Lu? Eu achei que ia ser muito importante, achei que ia ser bem interessante a gente fazer essa troca sobre isso. E principalmente porque a amamentação, a gente sabe que é uma coisa importante, né? Em geral, todo mundo sabe que é importante para o bebê, que tem todos os nutrientes que são necessários para ele, para o corpo dele, para ele é preparado fisiologicamente para esse bebê receber. Em Isso. geral, todo mundo sabe disso, né? Mas e na prática, como é que é? Os medos que essa mãe tem quando vai ganhar o bebê, se vai ter leite suficiente, se não vai Uhum. faltar leite no meio do caminho. Então, isso são dúvidas que percorrem tudo isso e que, Sim, principalmente, a escolha como o parto vai ser conduzido já é um início de como essa amamentação vai se iniciar também, né? Porque o é parto também interfere na amamentação. E aí eu isso. estava olhando, hoje mesmo eu estava olhando no teu Instagram e tu tinha colocado o relato do teu parto, né? Que eu Isso. achei tão bonito, tão bonito mesmo, a forma como tu escolheu tudo isso. Aí eu achei Uhum. também que era interessante se tu quisesse comentar um pouquinho com a gente como é que foi todo esse processo. Então, foi o seguinte, quando eu fiz todo o meu pré-natal com uma médica, né? Aí, quando Sim. cheguei na última semana, estava com quase 39 semanas, eu fui na última consulta, só que até então eu não sabia que era a última, né? E aí Uhum. ela quis me induzir para cesárea. O que que era o combinado? Era a gente esperar até 40 semanas, e aí, com Sim. 40 semanas, se faria cesárea. Aí, eu tava com 38 e 5 dias.
Aí ela pegou e aí me induziu, assim, começou a dizer que era melhor, que ia ser ruim esperar até 40 porque podia ser perigoso. Ah, e Uhum. aquela coisa assim, colocando um certo medo, né? Aí, só que eu estava muito decidida a esperar pelo menos até 40 semanas, porque eu tinha estudado bastante, eu sabia que não tinha risco, eu estava bem, a minha gravidez tinha sido tranquila. E eu Sim. tinha uma doula, né, uma amiga minha que foi minha doula, então eu tinha conversado muito com ela sobre isso, ela tinha me tranquilizado bastante, eu tinha conversado bastante também com o Juliano, meu marido. Aí, com 38 semanas e 5 dias, eu disse, bom, eu vou desistir dessa obstetra e vou ver o que eu faço. E aí, até Uhum. então, era pelo plano de saúde e tal, todo mais ou menos encaminhado, assim, né? Aí eu desisti e resolvi Sim. esperar e ir pro SUS, né? Aí o que que aconteceu? Deu 3 dias, eu comecei a sentir as dores e entrei em trabalho de parto. Não deu nem tempo de ir no postinho, sabe? Não deu tempo de nada, assim. Foi super tranquilo, assim, claro, nesse dia para tomar a decisão de esperar, ah, foi bem complicado, assim, teve aquele chororô, teve aquela insegurança, medo de estar escolhendo alguma coisa que pudesse prejudicar ela, né? Sim. Aí Aí eu disse, não, vou seguir o que meu coração tá mandando e vou tentar esperar, né, entrar em trabalho de parto. E aí eu ia ir no postinho, ia tentar me informar para ter pelo menos um acompanhamento até 40 semanas. Mas aí não deu tempo. Não foi nem Aí preciso. foi. Isso foi numa quinta, e aí no domingo eu entrei em trabalho de parto e aí eu fiquei em casa o máximo de tempo que deu com a minha doula, meu marido, né? Uhum. E aí foi super bom, assim, foi maravilhoso. O parto foi natural, não teve nenhuma intervenção, foi muito bem atendida mesmo, sabe? Eu ganhei no hospital da Federal, né? A gente chama de pau, né? E aí, Isso. é, aí foi super bom, assim, eles foram super atenciosos. Eu saí, eu cheguei no hospital em 30 minutos ela nasceu, foi super rápido, assim, 40 Foi minutos. rápido Foi mesmo. super rápido, foi. E aí foi maravilhoso, assim, porque aí, como tu disse, né, com a função de ter sido super natural, dos hormônios e tudo mais, então a alimentação já começou um pouco melhor, assim, foi um pouco mais tranquila. Na questão ali da descida do Uhum. leite, tudo foi o que é esperado, assim, né, que é no terceiro dia, mais ou menos, que o leite desceu de fato. E aí foi fluindo, assim, sabe? Foi, Uhum. claro, aquelas Sim. dificuldades ali no começo, mas Mas no fim, aí tu conseguiu, deu tudo certo. Não teve deu tudo problemas certo. de alimentação desse início. Não, no começo eu não tive, assim, eu não tive o problema com fissuras ou com a pega. Ela pegou bem, assim, já desde o começo. A minha maior dificuldade na amamentação é a questão da doação do tempo mesmo, assim, que eu acho que é o que no Uhum. começo a gente não tem noção nenhuma do quanto que um bebê demanda, né? E, Sim. e, no- e nos primeiros dias, assim, tinha dias que era o dia inteiro mamando, sabe? Era o dia inteiro. Eu ficava, aí vem aquelas questões, né? Será que o meu leite está suficiente? Será Uhum. que, será que eu tenho leite? Será que não está fraco? Todas aquelas ideias, Uhum. assim, porque a criança dorme, mama, dorme, às vezes dorme mamando, mama dormindo. E aí é bem complicado no começo, assim. E aí eu lembro que nesses primeiros dias, assim, aí eu conversava com as mulheres que eu conheço que amamentaram, assim, né? Inclusive a minha mãe, minha irmã, e aí elas diziam, é assim mesmo, é assim mesmo. Eles precisam, né, na verdade, ficar no colo, mamar bastante e tal. E aí eu relaxei e deixei, né? Eu disse, não adianta, porque a gente fica com aquele medo, né? Vai acostumar mal. Ah, vai se acostumar com colo, vai se acostumar com peito. E aí, no fim, não tem nada disso. A criança já nasce acostumada com isso. E Sim. aí É, foi é tranquilo, a assim. É a esterogestação que a gente chama, que é os Isso. 3 meses depois Uhum. que esse bebê ainda precisa tanto de afago, de carinho, de leite, né? Que é o que ele Sim, está acostumado. E eu acho é, que
me parece que o que foi fundamental para ti, além de ter um bom círculo de apoio, né? Tu tinha um Uhum. marido atencioso que se preocupava com isso, tu tinha Sim, familiares também que podia estar contando com isso, é, e também tu tinha uma doula junto, que ajudou muito a exato, tomar decisões difíceis até nesse exato. período. Fez muita diferença. Fez muita diferença esse apoio ali na questão do parto, né? O apoio da doula, porque é uma pessoa que te passa segurança, né? E ela me passou muita segurança, assim, tipo, eu conversei com o Juliano e tudo, e aí eu disse, vamos conversar com a Giana, que era a doula, e aí ela nos passou toda a segurança, então é uma pessoa que sabe mais ou menos como funciona tudo, sabe muito melhor que a gente, né? E aí nos deu esse apoio. E a amamentação, o fundamental, assim, eu acho que a principal é mesmo o apoio, assim. Esse apoio de a pessoa, Sim, porque às vezes o que que as pessoas próximas te dizem, né? Que, será que não tá faltando leite? Será que esse leite não tá fraco? Porque essa criança só chora, dá bico, dá não sei o quê. E na minha família, assim, graças a Deus, sogra, minha mãe, irmãs, minha irmã, minha tia, que são as mais próximas que amamentaram, disseram, não, é assim mesmo, vai na fé que tá tudo certo, é isso aí. E ainda tinha um plus, porque a Ana Lu nasceu menor do que se esperava que ela ia nascer, né? Quando eu fiz o último ultrassom, ela, tipo, no ultrassom deu que ela tinha 50 centímetros, que ela tinha 3 quilos e pouco. E eu, tudo bem, eu não tinha uma barriga muito grande, mas eu achava que era pela minha estrutura e tudo mais, né? Quando ela sim, nasceu, eles me colocaram ela assim no peito, né? E também isso é muito importante para a amamentação, né? O contato assim que nasce. E aí eles sim. colocaram ela assim e eu disse, meu Deus, ela é muito miudinha. Ela tinha 2,6 kg. Ela nasceu bem menor do que dizia que ia ser no ultrassom. Do que E estava aí, planejado, sim. É, aí o que que aconteceu? Eu tinha medo que ela não ganhasse peso, né? A gente tinha medo que, será que ela vai ganhar peso? Será que ela tá mamando direitinho? Será? Então era sempre assim, na primeira consulta que eu vi que ela tinha ganho peso, aí deu mais uma confiança, assim, bom, realmente o leite está sustentando ela, então. E aí eu consegui seguir até 6 meses em amamentação exclusiva, assim. E aí teve fases ali que Sim, ela ganhou mais peso. Ela não, óbvio que o bebê não ganha sempre 1 quilo, né? Ela ganhou quase 1 quilo no primeiro sim. mês, depois foi 500 gramas e ela é miudinha até hoje, assim. Mas ela se alimentou super bem ali do leite e É aí, a né, estrutura dela mesmo. é a estrutura dela mesma, é isso aí, é. Exatamente. É. E essa de leite fraco, eu acho que é uma das principais mitos que se tem, né? Ai, meu leite é fraco, ou então, ai, o bebê não gosta do meu leite, ele vira a cara quando tá amamentando, né? É, Ai, meu leite é amarelo, eu acho que ele tá estragado já, imagina. já tá azedo dentro de mim. Isso fala muito. E tu sempre fala também no teu Instagram, né, que tu fez bariátrica e que isso era Isso. um medo que tu tinha muito grande, né, que isso não fosse, que isso fosse interferido durante a tua gestação, durante o teu processo de amamentação também, né? Isso. É. E com relação a isso, a médica alguma vez te deu algum apoio, te instruiu com relação a isso? Não, assim, na verdade, quando eu cheguei para começar o pré-natal, eu comentei que eu tinha feito bariátrica, porque tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Que é a questão dos Sim, exames, a questão ali das vitaminas, é mais ainda do que uma gestante que não tenha a fruta bariátrica, né? E aí tá, e ela sempre me pedia os exames a mais, né, assim, mas ela não me deu orientações, tipo, diferentes do que se dá para uma gestante normal, vamos dizer assim, né, que não tem a cirurgia. E nem questão de amamentação também, né, nunca comentou nada. Foi assim, a minha informação de amamentação foi, eu busquei por conta própria, assim, eu estudei bastante, procurei pessoas que compartilham até no próprio Instagram sobre o assunto, estudei bastante antes e com as pessoas, né, comentaram, assim, que foi esse a minha base para a amamentação, assim. Mas durante o sim. pré-natal, infelizmente, eu não tive.
E na maternidade onde a Ana Lu nasceu, eles é o Hospital Amigo da Criança, se eu não me engano, que eles são apoiadores da amamentação, né? Então tinha banco de leite, eu fui no banco de leite, elas me ensinaram a ordenhar manualmente, Ai, que porque quando ótimo. desceu o leite, foi ótimo, assim. Quando desceu o leite, que é a pojadura que chama, né? Foi no terceiro dia, eu ia dar alta naquele dia. E aí eu tava Aham. com os seios muito cheios, assim. E aí as enfermeiras, não, vai no banco de leite que elas vão te ensinar como é que é e tal. Aí eu fui, a moça super tranquila, assim, me ensinou, me explicou que era assim mesmo, me disse o que eu tinha que fazer caso voltasse a ficar, porque fica muito cheio e é difícil para o bebê pegar, né? Quando o peito está muito cheio. E aí ela me ensinou que antes de eu amamentar era bom esvaziar um pouquinho e tudo mais. Aí eu disse, bom, então é esse o caminho, assim. E foi uma coisa que eu me apaixonei, sabe, pelo assunto, assim. Então eu segui Sim, buscando dá sempre pra observar na tua rede social que tu é é, apaixonada por isso mesmo. exatamente. Sou apaixonada pela questão da amamentação, pela questão da maternidade, assim, em si. Foi um assunto que depois antes dela nascer eu já estava gostando muito de estudar, mas depois assim de ver o quanto que é incrível, né, uma criança, um bebê, assim, eu me aprofundei mais, assim, eu procuro sempre informações novas, assim. Sim, sim. E me diz uma coisa, tu disse que no início tu não teve fissuras na mama, tu teve depois ou não? Ou tu Não, sempre teve problemas? eu não tive, a única coisa que eu tive foi uma sensibilidade mesmo ali nos primeiros dias, né? E aí Aham. assim, como ela nasceu numa época que era calorzinho, eu ficava bastante sem blusa, assim, enquanto a gente estava, né, só a gente em casa. Eu deixava livre, usava o próprio leite todo, depois, isso também eles me ensinaram no hospital, depois de todas as mamadas, passar o próprio leite, que ele é cicatrizante, né? E então eu tive Sim, só uma sensibilidade, assim. Esse dia que ela ficava o dia inteiro mamando, era os dias que mais ficava sensível, assim. Mas aí era isso, era deixar arejar, era deixar passar o próprio leite depois de todas as mamadas. E aí eu acho que com umas 2, 3 semanas eu já não tinha mais insensibilidade, assim, ficou sim, tranquilo mesmo, assim. sim. A importância da pega correta, né? E como tu já Sim. conseguiu desde o início colocar certinho no peito, isso é extremamente importante para que não tenha fissuras mamilares e não tenha outras coisas também. É. E outra coisa que tu falou importante, a questão de botar só o leite materno mesmo para cicatrizar, né? Se tem Uhum. alguma coisa. Porque senão fica colocando pomada e creme, um monte de coisa, e isso acaba, às vezes, que só piora, ao invés de melhorar, piora ainda mais. É, é verdade. O que que acontece no hospital, assim, foi muito bom, porque eles me orientaram a questão da pega desde o primeiro momento. Eles me falaram da questão de passar o leite, disseram, não deixa o peito abafado, não usa sutiã de amamentação, porque às vezes no começo, principalmente, o sutiã de amamentação, ele acaba te prendendo o seio ali, sabe? Tem Sim, um elástico na maga. volta. E aí ali acaba machucando, o peito ficava muito firme, incomodava. Aí eu disse, bom, eu não vou nem usar. Aí foi tranquilo, assim, sabe? Eu encarei da forma mais natural. E aí, tipo, de deixa o peito livre mesmo. Até porque o bebê precisa sentir a pele quando vai mamar, né, no começo. Agora, ela mama de qualquer jeito, né? Estando ali, ela vai e mama. Mas no comecinho, realmente, era todo um cuidado para pega, para o peito estar todo livre. E Sim. aí, depois a gente tira de novo, vai ficando muito tranquilo. Isso é importante tu falar, porque no início, a única coisa que o bebê tem é o reflexo de sucção. É a única coisa Uhum. que a criança sabe naquele momento, né? Então, até os 3 meses é isso que a criança tem, reflexo de sucção. Então, se colocar ela no peito, ela vai ter aquilo de querer succionar para chupar o leite. Uhum. Mas depois disso, isso é aprendizado. Então, foi o aprendizado que tu construiu com ela durante esses 3 primeiros meses de vida, para que ela, hoje em dia, de qualquer jeito, ela já consegue amamentar. Ela sabe o que ela tem que fazer para conseguir entrar nesse processo para amamentar. Então, isso foi o É, aprendizado que ela teve, o bom aprendizado que ela teve nesse período. E me sim, diz uma coisa, foi sempre a amamentação exclusiva? Ou foi, teve foi. aquela água, chazinho?
Não, nunca dei nada, só o peito mesmo, só a amamentação exclusiva. Não, não teve também, porque geralmente isso são interferências externas, né? Os palpiteiros, como a gente chama. E graças a Deus eu não tive essa experiência assim de tipo, ai, dá um chazinho, dá uma aguinha, não. Pelo contrário, todo mundo dizia, não, é o peito mesmo, é peito, sabe? E Sim. foi tranquilo, assim, não tive a necessidade, não senti necessidade de dar outra coisa, foi a amamentação mesmo. Só. Que bom isso, porque em geral o bebê chega em casa, a primeira coisa que fazem é o chazinho de erva doce, de camomila, porque o bebê chora muito, ou porque o bebê tem cólica, né? Então acha que Uhum, vai tratar a cólica. E na uhum, verdade o bebê tem um intestino imaturo, né? uhum. E também está num ambiente em que para ele ainda é desconhecido. Então ele vai É, chorar normalmente, independente se der chazinho ou não. E o chazinho ainda pode piorar, né? Porque se a gente tem um exatamente. intestino imaturo, a gente está dando um chazinho que a gente não sabe a quantidade que tem efetiva de composto daquele chá. Então a gente pode estar piorando ainda mais, causando ainda mais problemas, né? Então que bom. É verdade. E outra coisa para ela ter tido uma boa pega, uma boa amamentação, isso se deve muito também por tu ter conseguido fazer isso exclusivamente, sem inserir Uhum. nenhuma outra coisa junto, né? Porque, Isso é. porque às vezes muitas mães, até por não ter passado por todo esse processo de parto que tu passaste, né? Por algum motivo terem optado, ou porque realmente não iriam conseguir ter um parto natural, acabam fazendo cesárea, e por conta disso o leite demora mais para descer, né? Uhum. E aí É, já entra com fórmula, com algum composto lácteo. E aí, além de demorar a descer o leite, depois o bebê já confunde o bico, né? O bico da mamadeira com o bico do peito. A é, quantidade de leite que sai na mamadeira é diferente da quantidade de leite que sai do peito. Então, é, tudo isso acaba, às vezes, gerando mais problemas, virando uma bola de neve. E aí, juntando muitas vezes com uma mãe que não tem apoio, né? Que está lutando ali sozinha naquela barreira de guerra, né? Então, é, com os palpiteiros de plantão, acabam que não conseguem persistir com a amamentação. é verdade. E me conta uma coisa, eu sempre gosto de perguntar para as mães, porque em geral elas me dizem assim: eu queria estar grávida, aí eu engravidei, aí parece que a gravidez levou uma eternidade, aí nasceu o bebê, aí parece que simplesmente passou tudo muito rápido. Um dia eu queria estar grávida, no outro dia eu estava grávida, e no outro dia o bebê nasceu. E agora eu sou mãe, e né, eu É, tenho um bebê que depende de mim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? é. Então, conta pra gente como é que foi esse processo para ti, assim, de gestação, de receber um bebê, e agora eu sou mãe, e o que eu Uhum. vou fazer com tudo isso, com essa responsabilidade? Então, é bem isso, a gravidez, quando a gente está vivendo, a gravidez parece que é eterna, principalmente o último mês, né? Porque tu tá louca Sim. para conhecer o bebê, e aí não chega nunca, tá. Aí quando chega, a sensação é que tu ficou um dia grávida. É muito louco, parece que assim, meu Deus, parece que não deu tempo de me preparar para isso. Porque é Aham. bem assim, né? O bebê demanda muito mais do que a gente imagina. Por mais que a gente estude, leia e ache que entenda como é que é, quando o bebê tá ali no teu colo, tu diz assim, não sei nada, eu não sei nem o que fazer com esse bebezinho aqui no meu colo. E aí, depois, naqueles primeiros dias ali, é bem difícil, assim, é uma situação, eu costumo dizer que a gente fica meio perdida, sabe? Porque tu tá muito feliz com a chegada da criança, tu tá muito feliz de ter o teu próprio filho ali no teu braço, mas ao mesmo tempo é isso, é uma responsabilidade que tu sabe que vai ser pro resto da vida. E Uhum. aí fica, tipo assim, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, agora eu não sou mais aquela pessoa que era antes. E realmente não é. Só Uhum. que agora eu já consigo olhar e entender que era um processo. Assim como a Ana Lu tinha nascido, eu tinha nascido também como mãe, né? Então era um Sim. processo que eu tava passando, era natural me sentir daquele jeito, mas a gente se sente culpada por sentir assim. É uma coisa muito Sim. louca. E aí tinha dias, óbvio, teve dias que eu chorei, eu me senti
além de perdida, me sentia culpada por estar me sentindo culpada. É uma coisa assim que não termina, sabe? E cansada. E aí eu pensava assim, tá, agora o resto da minha vida vai ser me dedicar a ela, eu não vou fazer mais nada, eu não sou mais eu, sabe? Eu pensava umas coisas assim. Mas aí depois vai passando, tu vai conseguindo administrar isso dentro da tua cabeça, assim, e também vai conseguindo entender que realmente a tua vida mudou, a tua prioridade mudou, porque não adianta eu querer dizer aqui para ti que, tipo, o meu trabalho é mais importante, sei lá, qualquer outra coisa mais importante. Não, ela sempre vai estar em primeiro lugar. E aí eu vou adequar o meu trabalho à Ana Lu, sabe? Eu vou adequar a minha vida, sei lá, social à Ana Lu. Não, não ao contrário, né? Então, é um processo mesmo. E eu acho que o mais importante é a gente se entregar para o processo e não ficar tentando lutar, sabe? Tipo, não, eu não posso sentir isso, ou tem que ser diferente disso. Não, eu me entreguei mesmo, sabe? Aquela coisa assim, tu tem que cuidar de ti, você não pode te abandonar. Ainda eu estava comentando com o meu marido isso. Eu disse, não, eu realmente não tô nem aí, eu vou me entregar, sabe? Penteava o cabelo se dava. E não foi uma coisa pra mim que foi dolorida, tipo assim, eu tô me deixando de lado. Pra mim não foi, foi Na tipo assim, verdade, a não, gente tem que fazer, é como tudo, sim. Acho que é como tudo na vida, né? A gente tem que fazer uma escolha. E tu tem que estar é, feliz com essa escolha que tu tá fazendo, né? uhum, E isso que eu- tu falou de processo, né? É que nem o bebê. O bebê, ele nasce, ele se sente parte da mãe. Então é um uhum, processo até ele entender que ele é um ser individual, que ele é um ser extra-mãe, né? Que é a partir do isso aí. momento que ele começa a dizer, não, eu também mando, eu escolho aqui. Se eu não quero isso, Isso. eu não vou fazer. Então é um Uhum. processo do bebê e é um processo que a mãe também vive durante esse período, né? De adaptação, como se diz. É verdade. Eu estava me lembrando agora, tu falou, né, que de uma vez eu conversando com uma médica e ela me contando o parto dela e que ela teve algumas intercorrências durante o parto e ela teve que fazer cesárea. E aí Uhum. quando a médica chegou para ela e falou, e ela é obstetra, e a médica falou para ela, olha, eu não me lembro qual foi, o que tinha acontecido com ela e por que ela teve que fazer a cesárea, mas a médica Sim. obstetra dela falou para ela, chegou assim, olha, eu preciso que aconteceu isso, 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 e infelizmente tu vai ter que fazer cesárea. E ela ficou olhando para a médica, nossa, porque ela não estava conseguindo entender nada do que a médica falou. E ela era médica, Sim, só ela que sabia. ela sabia de tudo aquilo, só que naquele momento ela não era médica. Naquele Exatamente. momento ela era uma mãe que É, que tinha que dar à luz àquele bebê. Então, é. então, quando acontece com a gente, né, independente de ser médico, de ser nutricionista, por mais que tenha estudado um monte sobre aquele assunto, Uhum. naquele momento tu é só a mãe daquela criança, tu é só uma pessoa que é extra a pessoa que estudou tudo aquilo, né? Agora tu falando isso, eu lembrei de alguns episódios, assim, por exemplo, já teve lá no comecinho, uma vez eu estava amamentando e ela estava meio irritada, porque tem uma fase que a criança começa, de repente, um dia que teve muito estímulo, a criança fica mais irritada, e ela estava um pouco irritada, e aí eu disse, será que o leite, não sei o quê, comecei a falar, né? E aí o meu marido disse, não esquece que o peito é fábrica, não é estoque. Não sei, sabe? Aí foi me lembrando e eu disse, realmente, né? Tipo, então é bem isso, o apoio tem que, alguém perto de ti tem que saber, tem que estar ali para te apoiar e para te dizer. Está na realidade, né? Exatamente, porque tu fica tão ali dentro que tu às vezes esquece o que tu estudou realmente, né? E o que tu perguntou, tu sabe ali, mas na hora a, a culpa, a dúvida toma conta e esquece. Exatamente isso. E aí depois, como é que foi? Tá, e aí ela amamentou, conseguiu amamentar exclusivo até os 6 meses, Isso, só o leite materno. E aí como é isso. que começou a introdução alimentar? Então, aí quando ela tinha uns 4 meses, eu comecei a estudar a introdução alimentar, né?
Eu disse, não, eu vou Aham, estudar, porque daqui a pouco chega, né? Aí eu comecei a estudar, eu já tinha meio em mente de optar mais pela questão do EBLW, porque eu sempre achei legal. Era isso, a minha ideia era essa, que eu achava bonitinha a criança comendo daquele jeito. Aí aham, eu fui estudar e ver como é que funcionava e tal. Aí eu vi que era bom para diversas coisas, além da criança se alimentar, né? Ela se alimentava sozinha, era bom para uhum, autonomia, para coordenação motor e tal. Aí eu disse, tá, eu vou então por esse caminho. Aí eu comecei a estudar por esse caminho, assim, e foi uma coisa assim que talvez eu fizesse diferente agora. Eu não procurei, por exemplo, uma nutricionista, né? Eu fui estudando, eu fui pelo meu instinto, vamos dizer assim, e, aham. e aí, quando chegou perto dos 6 meses, ela teve consulta com a pediatra, e aí a pediatra me disse, ah, dá essas frutas aqui, começa por essas frutas, me deu aquela, como é que se diz? Isso. Orientação que dá igual para todo mundo, né? Assim, Tá. que é, sei lá, 3 ou 4 tipos de frutas, e aí era para dar aquilo praticamente todo aquele mês até o outro mês. Aí era, na primeira semana era aquilo, na segunda semana podia dar as comidas salgadas. Eu nem lembro direito porque eu peguei nem. Aí eu disse, não, eu vou fazer do jeito que eu acho certo. Mas aí é Aham. isso. Aí eu comecei a estudei, a mesma coisa que eu tinha feito da questão da amamentação e tal. Eu segui pessoas que faziam, eu comecei a ler bastante, perguntei para quem fazia, para quem, né, fazia introdução alimentar BLW. E aí comecei. Aí a primeira fruta que eu dei para ela foi banana. E assim, ela fez 6 meses e eu dei. Só que ela não estava se Aham. alimentando direito. Aí eu disse, ah, eu estou fazendo coisa errada, né? Ela tem que estar sentando direitinho, tem que ter os sinais de prontidão, né? Aham. Aí eu esperei mais, acho que uns 3 dias e aí é muito rápido, né? É uma fase que a criança se desenvolve É. muito. Aí eu esperei mais 3 dias, aí chegou a cadeirinha, porque eu também não tinha cadeirinha, eu estava dei para ela sentadinha numa outra cadeira que ela nem ficava bem sentada, porque eu sei que a gente fica louca para ver a criança comendo. E Ah, aí, com certeza. louca para ver. E se não Aí, come, é aquele desespero. isso. E aí eu sabia que não podia criar expectativa, é aquilo de novo. Eu sabia que não podia criar expectativa e tal, mas estava criando, não tem como. Aí eu Sim. esperei mais uns dias, aí ela começou a sentar direitinho, a conseguir se sentar melhor, né? Aí eu comecei a dar, e dei banana na primeira vez, aí ela aceitou super bem, aí eu fiquei feliz, né? Ah, não, tá aceitando super bem. Aí eu fui dando, dei laranja, e sempre seguindo os cortes corretos, né? Sempre ia pesquisar, ah, vou dar, sei lá, laranja, eu ia lá e pesquisava qual era o corte que tinha que ser feito. E até hoje eu faço assim quando é um alimento que eu ainda não dei, né? E aí Aham. ela foi tentando bem. Aí já teve dias que ela não quis comer. Aí no começo, eu acho que é legal assim de dizer, a criança não, né? Tu pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas se ela tá com fome, ela não come, porque ela Ah, só sim. sabe, ela só entendia que era o leite que alimentava, né? Então o Exatamente. que que eu fazia? Se, por exemplo, eu ia dar o almoço. Ou eu dava um momento que ela não estava com fome, né? Eu via que ela estava bem, que ela estava disposta, sem sono, sem fome. Aí ela tinha curiosidade de tocar, de pegar, levar na boca. No começo a criança não come de fato, né? Eles colocam Faz na mais boca, carreira. a espalha, amassa. Ela botava na boca, tirava um pedaço e cuspia de volta. Às vezes engolia alguma coisa. Tipo, uma banana inteira engolia, sei lá, um décimo da banana e olhe lá, né? Aham. Aí foi assim, aos pouquinhos, né? Aí quando ela. Esqueci o que eu tava falando. A gente estava falando do leite materno primeiro. Vou Isso. até Ah, isso. fazer um adendo só da importância de falar isso, né? Porque às vezes os Uhum. pais querem, a criança tá com fome e aí não querem dar o leite materno porque querem que ela almoce, por exemplo, né? Isso. Mas a criança não vai almoçar, Não. vai chorar, vai ter berreiro, vai Uhum. ficar, aí todo mundo vai ficar apavorado e mais triste com isso, porque ela não Uhum. entende o leite materno, como tu disse, alimento, quer dizer, que a comida alimenta, Isso. né? Porque para ela a única coisa que alimenta é o leite Eu materno. lembro. É. Então, não oferecer comida para a criança quando ela está com fome e quando ela está com sono também, porque Uhum. ela vai estar irritada e não vai querer fazer nada.
Porque, Isso. em geral, né, a gente quer adequar a rotina da criança com a rotina que a gente tem para comer. De Uhum. fazer café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, Uhum. o lanche da tarde, a janta. Mas, na Isso. verdade, a gente tem que adequar a gente à rotina da criança, né? Para que É, depois, com o tempo, ela chegue até a rotina que a gente tem de isso. casa. É E uma aí, coisa que é pode falar. importante. Assim, eu sempre, desde o começo, desde que eu comecei a oferecer o almoço, porque se eu não me engano, eu acho que foi na primeira semana eu já comecei a dar o almoço, porque eu não dei só frutas por um tempo, só, né? Eu fui dando junto, assim, sabe? Conforme, Sim. hoje nessa refeição eu vou conseguir preparar direitinho, então eu vou dar. E aí eu sempre fiz, por exemplo, a mesma comida que a gente ia comer. Se eu ia comer, sei lá, um frango, brócolis e uma cenoura, era a mesma coisa para ela. E aí o que que eu fazia? Sempre procurava fazer eu sempre faço assim até agora, eu faço toda a comida sem sal, e aí tiro Sim. a porção dela e coloco o sal pra gente, porque de colocar o sal no prato eu achei que ia ficar mais difícil pra gente conseguir ter o ponto que a gente está acostumado. Acaba que tu coloca muito sal, né? Colocando no próprio prato. Sim. Aí eu disse, não, eu vou tirar a porção dela, aí eu tiro os potinhos para ela e aí deixo e salgo para nós. É E ótimo também tu falar isso, porque em é, geral os pais acham que tem que fazer uma comidinha para a criança e a comidinha dos pais, né? E não, aí, é a mesma comida. a mesma comida só não tem que ter É, sal. Claro, não isso, vai oferecer uma polenta frita para a criança, isso, né? É a a gente mesma adapta, alimentação saudável da família. a gente adapta, tipo, procura fazer sempre a mesma comida, adaptada com o que ela pode, né? Sem sal, os cortes que ela consiga comer, que sejam seguros para ela, a textura também, né? Sempre procurar macio e tal. Agora sim, ela já se vira super bem, mas ali no começo, ah, óbvio, tinha todo aquele cuidado com a textura. E aí no começo tu erra, tu faz mais duro do que deve, ou mais mole, porque aí no começo, como a criança pega com a mão muito fechada, né? E apertava, Uhum. esmagava, a cenoura esmagada, aí não. Aí na próxima eu tentava de novo. Aí até que agora é fácil fazer, sabe? Então Sim, é tudo um teste, assim, não dá para querer acertar de primeira. é uma questão de treino, exatamente. É. E eu ia te falar, essa questão da introdução alimentar. Para ti sempre foi. Tu já esperava como ia ser, tu não tinha tanta expectativa, né? Tu já tinha te preparado para tudo isso, sobre o que esperar. Isso. Isso. Eu tinha estudado bastante essa questão assim por exemplo, procurar sempre dar no momento que a criança tá bem alerta, que a criança tá bem, sem fome. Aconteceu algumas vezes de eu sentar ela para comer e ela ficar irritada, eu dizia, ela tá com fome. Aí eu amamentava e colocava de novo. Aí era uma experiência maravilhosa, ela ficava faceira, se lambuzava toda, comia alguma coisa. E aí Sim, sempre, e aí sempre sem expectativa. Tipo, tá, eu vou dar. Se ela comer, que bom. Se ela não comer, amanhã eu tento de novo, sabe? E agora até ela tá passando por uma fase, por exemplo, de não querer ovo, que é uma coisa que eu mesmo como todos os dias no café da manhã. E ela comia, assim. E agora ela não quer. aham, E aí dá um dia, eu ofereço, ela aceita ou não. Aí eu já não crio expectativa, eu não fico, sabe, forçando, assim, para ela comer. sim, sim. Sabe É. agora me lembrando de uma coisa que tu tinha falado antes, o quão bom é fazerem essa comida dela igual a de vocês, porque em geral os pais querem fazer aquela papinha, misturar tudo junto, né? Aí bota o arroz misturado com feijão, misturado com a abóbora, e isso é ruim porque acaba que a criança não percebe o sabor de cada alimento, né? Ela não sabe o sabor do Hum. arroz, o sabor do feijão, da abóbora. Acaba que ela sabe só o sabor de arroz, feijão e abóbora misturado, né? Então é importante a É, gente é. treinar a formação desse paladar já desde o início. Isso. E É, vou. Pode falar. eu vi ali Cortou um que pouquinho. eu acho que foi a Pamela que falou, Isso. daí a Eu- participativa. Ela falou: boa noite, meninas. Minha bebê mês que vem entra na introdução alimentar.
quero fazer uma alimentação participativa, mas queria saber se vocês têm uma melhor opção. Eu vou falar primeiro e depois tu fala a tua opinião, tá certo? Assim, eu sempre que eu converso sobre introdução alimentar com os pais, eu exponho os métodos que a gente tem, que eu digo melhor é o participativo e o BLW, que é onde a gente tem uma autonomia do bebê, ali a gente consegue preservar isso e que esse bebê comece a aprender a diferenciar o que é fome e o que é saciedade, que isso eu acho que é o principal que a gente quer para um bebê, que ele seja um bom comedor no futuro, né? Que ele consiga se alimentar bem. Mas quando a gente vai conversar sobre o melhor método, na verdade o melhor método é o melhor método que aquela família tem, né? Não existe um melhor método, existe um método que melhor se encaixa para aquela família, né? Porque a gente sabe, tá, o BLW é super legal mesmo. Porém, algumas famílias pode ser que não se encaixe nisso, né? Uma mãe que tem que trabalhar o dia inteiro, ela tem 1 hora só de intervalo, é muito difícil dela conseguir fazer um BLW, né? Então, a gente impor isso como um padrão ouro é só para a gente criar mais tristeza, porque eu não sou uma mãe boa, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo fazer as coisas certas, né? Então é isso. Para mim, eu sempre tento encaixar o que é melhor para a família, e não um padrão que seja certo para todo mundo, né? Não sei qual é a tua opinião. Eu penso assim como tu, a mesma coisa. Eu acho que é a questão de o que fica melhor para a tua família. E exatamente o que tu falou. Uma pessoa que vai, por exemplo, às vezes é a avó da criança que vai cuidar da criança, ou uma outra terceira pessoa que vai cuidar da criança. E às vezes eles têm medo da função de dar comida inteira. E na participativa, se eu não estou enganada, na verdade é o que é o melhor, né? Tu ter os alimentos separados. E aí só a diferença do BLW é que tu vai esmagar e dar com a colher, né? Não sei se é isso. Exatamente. E é levemente esmagado, né? Isso, E é aquilo, esmagar. deixar a criança. E, tipo, por exemplo, eu não sou uma pessoa assim que o BLW, eu sigo super à risca. Não. Por exemplo, às vezes eu dou um com aveia e banana, assim, para ela, né? O que eu faço? Eu vou dando a colher, ela pega a colher. Eu acredito que isso se encaixa na participativa, né? Ela pega a colher, eu não deixo ela comer com a mão o tempo inteiro, sabe? Eu sempre, desde o começo, apresentei os talheres porque, para mim, fazia sentido ser assim, entende? Então, é uma coisa que eu acho que é uma questão bem pessoal de cada família. E eu acho que o mais importante é aquilo, deixar a criança abrir a boca e não enfiar a colher na boca da criança, né? Exatamente. Não fazer assim. Porque Isso, quando tu tá abrindo a boca, a criança vai abrir a boca também, né? exatamente. A gente Aqui eu sempre brinquei desde o começo que não é para fazer aviãozinho, eu dizia pro meu marido. E ele, por quê? Aí tá, depois a gente, né, foi se entendendo. Ele, não, realmente é importante, faz sentido, não precisa fazer aviãozinho para criança. Come na frente da criança, eu acho que é a melhor coisa, assim, é comer na frente da criança e quando oferecer, dizer, feijão, quer feijão? Eu faço sempre assim, tu quer essa carne, tu quer? Sempre dizendo, dando o nome para a criança saber o que é e deixando ela pegar. Porque eu sei que às vezes é complicado a questão da sujeira, às vezes a gente incomoda um pouco. Mas para a criança é muito importante sentir a textura e ela sente muito com as mãos e com a boca, então ela vai sujar mesmo, né? Não tem jeito. E aí independente de ser na colher ou de ser um pedaço, né, no BLW, o importante é a criança entender e poder ter a experiência da comida, né? E não só enfiar a comida para dentro, né? Eu acho que é sim, isso. exatamente. Eu concordo contigo plenamente. Só vou explicar a questão do né? É que a criança no início, até uns 5 anos mais ou menos, ela tem mais ativo no cérebro o que a gente chama de neurônios espelho. Então, o que é os neurônios espelho? É aquele neurônio que quando um boceja, o outro boceja também, tá? E na criança ele está mais ativo. Então, quando tu faz a criança vai
ela vai repetir o que tu tá fazendo, né? Então, na verdade, ela nem tá olhando para a comida que tá na colherzinha. Ela tá É, olhando para ti, repetindo a tua fisionomia. né? Então, ela não está nem aprendendo, interagindo com o alimento, que não é o que a gente quer. Então, tanto na participativa quanto no BLW, a gente vai ter essa interação, essa participação com a alimentação. E é isso que é o mais importante, né? E vai É. respeitar os sinais de fome e saciedade da criança. Então, a criança está oferecendo de colher, a criança está virando o rosto, a criança está botando a mãozinha na colher. Ela já está dando sinais de que ela não quer mais, né? Então, tu ficar forçando isso, né? Tu vai estar, não vai estar respeitando esses sinais do corpo dela, né? Que ainda estão É, adoçados. e é bem isso. Eu li bastante isso e eu consigo confirmar vendo, assim, né, Ana Lu? A questão, tipo, de confiar no bebê, sabe? Tem dias que ele vai comer muito mais. E tem dias que não, vai, sei lá, comer um pedacinho de brócolis e não quer mais. E eu procuro sempre respeitar, por mais que às vezes eu fico, ela não comeu nada. Mas comeu o que ela precisava, né? E isso é muito importante, de ser respeitado, porque vai lá no futuro, né, fazer diferença. Não vai ser uma criança que vai ter uma relação boa com a comida, não vai ser uma criança que vai comer até o estômago doer, que era uma coisa que me preocupava por eu ter tido essa experiência, né? Com a obesidade e tudo mais, eu não tinha uma boa relação com a comida. Então foi uma coisa que eu quis procurar uma forma de introduzir alimentação nela que respeitasse isso. Então, acho que o mais importante é isso, é o respeito à autonomia e à sociedade da criança, assim, né? E uma Exatamente. coisa, e uma outra coisa que agora eu lembrei é a questão também de, por exemplo, quando a criança está comendo, deixar a criança concentrada, né, na alimentação, não ter uma outra distração, né? Tipo TV ou brinquedo, essas coisas. Às vezes a gente acha que é bobagem, mas até a gente que é adulto, né? Se tá comendo na frente da TV, tu nem. Quando vê, tu terminou de comer e diz, nossa, eu comi tudo e nem senti. E essa Exatamente. experiência eu também tive comigo. Então, aí, aqui em casa, a gente procura sempre estar com a TV desligada, sem outra distração, assim, para ela realmente aproveitar ali aquele momento, sabe? Eu acho que é bem Exatamente. importante. Até porque isso no início pode ser uma ajuda, né? Uma Uhum. ajuda, ter os distratores, mas Uhum. depois, quando a criança cresce, isso acaba sendo um dos maiores problemas que os pais têm Sim, durante a alimentação. E uma coisa que é importante a gente falar, que a gente está falando de introdução alimentar, que vai de 6 meses aos 12 meses. Então, a alimentação, nesse momento, ela é complementar ao leite materno. Então, a gente não isso. precisa ficar com medo que a criança, ela vai ficar mal alimentada, ela não comeu o suficiente hoje. Não, não precisa ficar com Uhum. medo, porque quem vai garantir todos os nutrientes é o leite materno, e não É, necessariamente a comida. eu acho que é importante falar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, agora tá comendo, Eu não ia precisa falar? tomar. Tranquilo. Voltou? Agora Deu? voltou. Voltou? Não, trancou de novo. Aqui tá normal. Acho que agora sim. Deu? Tá. O que eu estava dizendo é que eu acho que é Sim. importante Aqui falar. aconteceu, agora Tá, eu acho que é importante falar da questão da amamentação, né? Porque às vezes as pessoas acham que pela criança estar começando a comer não precisa mais do leite. Na verdade, até 1 ano o leite ainda é o principal, né? Então, a criança ela vai continuar tirando muitos nutrientes, né, do leite materno e da fórmula também, né? A criança que amamenta fórmula, também. a fórmula continua sendo o principal, né? Então, a fórmula e o leite materno. Então, é importante isso, porque às vezes as pessoas acham, ah, agora já pode desmamar, e não é bem assim, né? É muito importante seguir o aleitamento para porque a criança está conhecendo a comida, assim. Eu costumo dizer que, tipo, a Ana Lu começou a introdução alimentar com 6 meses, mas eu considero que ela começou a comer de verdade. Ela já tinha quase 8, assim, sabe? Comer mesmo, uma refeição que eu via que, bom, agora ela comeu mesmo, sabe? Porque no começo é experimentando, né? Tá experimentando tudo na verdade, ainda segue, porque a introdução alimentar é até 2 anos, né? Uhum. É, É, é complementar é até 1 ano, né? isso. Até os 2 anos a gente tem para oferecer os outros alimentos, que muitas vezes são E alergênicos.
leite de Isso. vaca, que no seu caso tu vai introduzir só agora, a partir do ano. Isso. Então, ela ainda tem muitos alimentos ainda para provar nesse Tem, período. tem muita coisa ainda e tem coisas que, por exemplo, e tem isso também, por exemplo, eu não, que às vezes o pessoal dá uma dificultada, assim, tipo, eu não costumo comer, sei lá, vou dar um exemplo, frango. Meu filho tem que comer frango. Eu acho que é interessante até tu dar para ver se não tem questão, sei lá, só para a criança provar. Mas não é assim que é obrigado, teu filho tem que comer frango se tu não come. Não, o importante é a criança comer o que a família come, né? Independente, óbvio, aquilo que a gente falou, né? Respeitar a questão de açúcar, de sal, de fritura, mas comer o mais próximo da realidade da família. Não precisa ter alimentos totalmente. Tem que ter. Não. É importante que seja na realidade daquela família, né? Sim, até porque tem muitas famílias que são vegetarianas, né? Então elas podem Exatamente. querer que o filho seja vegetariano também. Sim. Então elas não, não é porque não estão comendo, não estão apresentando a carne para essa criança que ela vai ter anemia ou vai ter outros problemas. Uhum. Não tem. A gente só tem que adequar, no caso, as porções, mas é a alimentação da família mesmo. Acho que a gente tem Isso. muito isso por causa da televisão, da mídia, muita gente que fala, né, que para ter uma alimentação saudável, equilibrada, para ter uma criança saudável, a gente tem que dar isso, Uhum. tem que dar aquilo, tem que dar aquele Uhum. outro. Na É. verdade, né, comer saudável, comer equilibrado é comer comida normal, comida que a gente tem todo dia em casa, arroz, feijão, e nada de tem que ter mirtilo, tem que ter blueberries, porque senão não Não. vai ser saudável, né? É. É, É. é a comida É a do dia comida. a dia, né? A comida de verdade, né? A criança tem que comer comida saudável. E eu acho que é o que é mais importante. E eu acho que é uma boa oportunidade para a família também começar a comer melhor, né? Comer verduras, legumes todos os dias, comer o melhor possível todos os dias. É uma introdução alimentar para a criança e uma reeducação para a família, assim, sabe? Eu acho que é uma ótima oportunidade de melhorar a alimentação de todo mundo. Exatamente. Até porque agora, agora, nesse período, vai se estar preparando uma comida separada para a criança. A criança ainda não entende, né? Muito bem como Isso. é que as coisas estão se portando. Mas daqui a pouco essa criança vai crescer, ela vai ver os familiares que não estão comendo a comida que ela come, que ela Uhum. tem que comer alface, mas os pais não estão comendo alface. Né? Então, tudo Exatamente. isso, posteriormente, a criança vai enxergar. Então, se a gente conseguir já adequar esses hábitos já desde o início, muito melhor, Melhor. né? Muito melhor. É verdade. Me conta uma coisa, com quantos meses está mesmo a Ana Lu? Ela tá com 9. 9, já está quase um aninho. Já quase, Vai muito rápido. muito rápido. O aniversário dela vai ser de quarentena, então. Provavelmente, outubro, né? Eu acho que até outubro vai estar assistindo. Sim, acho que não volta ainda, Não né? volta E tão me cedo. conta, e tu achou que mudou alguma coisa depois que iniciou essa coisa do coronavírus, Covid, ter que ficar em casa, medo de sair? Impactou Ah, isso durante a amamentação, introdução alimentar? a introdução dela começou, a gente já tava isolado, né? Já estava em isolamento. Que foi em abril. Foi, se eu não me engano, Aham. foi abril. Foi abril. Ela que a gente começou, né? E aí já tava. Então, assim, o que que eu acho que mudou, assim, eu não sei te explicar porque exatamente, assim, mas o que que eu sinto que mudou foi a questão da nossa rotina, assim. A questão do sono dela deu uma mudada, ela tem dormido mais tarde, acordado mais tarde, porque a gente também tem feito isso, né? Tipo, eu e meu marido, a gente acaba dormindo mais tarde, final de semana mesmo a gente acorda mais tarde. Então, eu acho que alterou isso, assim. E também com a questão da introdução alimentar, faz duas coisas juntas, né? Começou isolamento social e a introdução alimentar dá uma alterada no sono da criança, principalmente no começo, né? E aí Sim, aí agora eu tô tentando retomar assim, a rotina para ela dormir um pouquinho mais cedo, mas o que que eu sinto também, assim, que como ela fica muito só comigo o dia inteiro, e quando o pai chega também, né? É só nós dois que ela convive. Eu acho que isso vai. Eu não sei se chega a limitar um pouco, assim.
a interação social dela, sabe? Mas, tipo, quando ela vê a família, ou pelo telefone, ou quando vê, assim, as poucas vezes que a gente conseguiu ver alguém, ela agiu bem, assim. Ela até chorou algumas vezes, deu uma estranhada, mas também pegou a fase da criança estranhar. Mas tá sendo tranquilo, assim, dentro do possível, sabe? Eu acho que é mais difícil pra gente que é adulto e acaba Sim, passando a ansiedade para ela. Eu acho que é mais difícil pra gente. Porque para ela, assim, ela tá ali, né? Crescendo, se desenvolvendo e tá feliz, assim. Mas eu sinto que, por sim, exemplo, eu fico mais chateada por não estar podendo estar com a família e tal, que ela fica também. Então, eu acho que isso é muito ligado, assim, né? Essa função do nosso comportamento com o dela. sim, sim. Essa questão do isolamento veio para mostrar para a gente o quanto nós somos seres sociais, né? E precisamos desse contato com as outras pessoas, né? Dias em que a gente já tinha o WhatsApp, em que a gente fazia muita ligação, a gente nunca tinha se dado por conta o quão importante era essa questão de nós estarmos convivendo com outras pessoas, a gente conversar, tomar É, chimarrão, sem medo de que vai pegar é, coronavírus, né? é Essas verdade. coisas que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa cultura, né? Nos outros É, estados também, mas acho que aqui a gente tem essa questão mais de estar junto, de compartilhar o chimarrão, de trocar, né? Eu é. acho que isso veio muito Até, para mostrar. Pode até falar. nessa questão, assim, da maternidade, eu sinto, assim, por exemplo, que acaba que eu fico muito sobrecarregada, né? O dia inteiro ali com ela e tal. Então eu sinto falta, tipo, de alguém vir aqui na minha casa ou eu poder ir na casa de alguém. Porque eram dias que eu conseguia dar uma relaxada, que eu conseguia dividir a carga, sabe? Passar, deixar alguém com ela para eu poder ir no banheiro Sim, tranquila, para eu poder fazer outras coisas, né? Então isso para as mães eu acho que sim, deve fica mais difícil assim nessa situação, porque a tua rede de apoio fica só virtual, né? Tu não consegue ter a rede de apoio presencial. Que graças a Deus eu sempre tive, assim, sempre que eu precisei, eu chamei minha sim, mãe, a minha sogra, as dindas dela, assim, eu sempre tive com quem contar, sabe? Mas agora não dá, né? A gente tem que respeitar pela saúde de todo mundo mas graças a Deus no virtual ainda continua, assim. Mas é bem como tu disse, não é a mesma coisa. uhum, Nada como um abraço, sim, como alguém chegar e dizer, não, deixa que eu fico com ela para tu ir ali tranquila, sabe? É sim, complicado mesmo. é verdade. Já estamos quase no final da nossa live. Já falamos Faltam dois bastante, minutos só. Nem parece, né? Passa meio rápido passa mesmo, né? rápido. A Tá. gente acha ali uma hora um monte de tempo, mas aí quando tu vê, tu começa a falar e aí já se foi. Passou rápido. Eu queria, não sei se consegue finalizar, assim, acho que tem várias mães que estão aqui nos assistindo, uma mensagem assim que eu gostaria de passar para elas sobre a maternidade realista e não essa maternidade de novela que a gente vê, Isso. né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que a gente faz o melhor que a gente pode. Só que sempre o que a gente pode, a gente tem que pensar se realmente é. Porque às vezes a gente diz assim, eu estou dando o meu melhor, mas às vezes o teu melhor ah, não era o melhor para o teu filho, né? Então eu acho que a gente sempre tem que repensar isso e não tem essa de, eu fiz isso, eu sou menos mãe por isso. Não tem essa de ser menos mãe ou mais mãe. O importante é a gente saber que está sempre dando o nosso melhor para o filho e sempre a Raquel. Ai, que quase. E sempre dar o melhor para o nosso filho e que com certeza no futuro isso vai valer a pena, porque e não é porque a gente quer ter esse retorno no futuro, né? A gente quer que criar um ser humano que esteja independente, que esteja feliz e que saiba que os pais vão estar aqui para que ela ou ele precisar, né? Então, eu acho que o importante é isso, a gente dar o melhor para no futuro ter um adulto feliz e realizado. E livre de culpas, né? De Exatamente. eu não fiz isso, eu deixei de fazer É, aquilo. É saber que
naquele momento tu tá fazendo o melhor que tu pode, O né? melhor que tu podia, com a informação que tu tinha, era o melhor que tu podia fazer. A culpa tem que deixar. A culpa que Gente, nasce eu junto. vou. Tá. Já vai acabar aqui, vai cair 10, Tá. 9, 8. Queria te agradecer muito, adorei a live. A gente pode fazer outras lives para começar conversando